Fala, Dev, tudo certo? Eu sou o professor Eduardo Ferreira e na aula de hoje vamos aprender sobre herança em Python, com um exemplo muito legal, que é o exemplo do Mario e dos jogos 2D. Eu pensei, ao invés de trazer essa aula com exemplo chato de animal, gato, cachorro, eu vou trazer com exemplo real que a gente utiliza, né? Que é em jogos, a programação orientada a objeto, então classe, herança, a gente está usando o tempo todo em jogos. Então eu vou trazer especificamente o exemplo do Mario. Então vamos começar. Então, o que é herança? Herança é quando a classe filha herda atributos e métodos da classe pai. Professor, não entendi. Calma, Dev, que você vai entender agora na prática. Então, no exemplo do Mario, né, tem a classe personagem, que é a classe geral, a classe pai. Aqui vocês já sabem criar, def, underline, underline, init. A gente aqui está fazendo o esqueleto, né, da nossa classe pai. Aqui tem que escrever self. Todo personagem, né, todo pai vai ter vida, tem o X, né, que é a movimentação dele no eixo X, e tem o Y, que é a movimentação no eixo Y. Aí você, professor, o que é isso de eixo X e Y? Pessoal, eu já programei jogo, em jogo 2D, quando a gente movimenta em linha reta, a gente está se deslocando no eixo X, né? Porque a gente está andando com o personagem, está andando uma unidade de X aqui. E quando a gente pula com o personagem, a gente está andando no eixo Y, né? Então a gente dá um pulo, anda uma, duas unidades no eixo Y. Então todo jogo 2D trabalha com essa lógica aí de eixo X e eixo Y. Certo, aqui a gente vai ter que fazer aquele padrão lá, self.vida igual a vida, self.x igual a x, self.y igual a y, certo? Esse é o esqueleto da nossa classe, né? Então, quando a gente criar o filho aqui, né, o herói, Mario, Luigi, o inimigo, o Bowser, todos eles vão ter vida e vão se movimentar, né, no eixo X e Y, vão andar e pular. Eu vou criar agora um método para o nosso personagem se mover e pular. Lembrando que toda função que a gente cria dentro de uma classe, a gente chama de método. Então, def, mover, self, dois pontos, print, vou colocar aqui o personagem se moveu. E aqui embaixo eu vou colocar self.x mais igual a 1. O que que significa? Que quando o nosso personagem se move, a gente está acrescentando uma unidade no eixo x, né? Que eu falei que é uma linha reta. Assim como tem pular também, né? Então def, pular, abre parênteses, self, dois pontos. Aqui a gente coloca o print, a mensagem, o personagem pulou. Aqui a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com y, né? É self.y mais igual a 1. Então, quando a gente pula, a gente está subindo uma unidade no eixo y. Pessoal, agora a nossa classe pai está pronta, né? Que é a classe personagem, porque todo personagem tem vida, ele se move e pula. Então, agora vocês vão entender a ideia de herança. Então, como que a gente cria herança? A gente vem aqui, class, e eu vou chamar agora de herói, e aqui a gente abre parênteses e coloca o nome da classe que a gente quer herdar, né? Se a gente quer herdar a classe personagem, a gente coloca personagem aqui dentro. E o que está acontecendo agora? A classe herói, ela está herdando tudo isso aqui que tem a classe personagem. Então, se eu coloquei que ela herda atributos e métodos, então ela está herdando vida, essa movimentação do eixo x, y, está herdando os métodos mover, pular. Então, supondo que o herói pode ser o Mario nesse exemplo, então eu vou criar aqui def jogar underline casco, né? Um método para ele jogar o casco. Aqui eu vou colocar print, o personagem jogou o casco. Então o que aconteceu aqui? O herói herdou tudo isso, só que ele tem um método único, né? Que é jogar o casco. Só o herói pode jogar casco, né? Só o Mario e o Luigi podem jogar o casco. Agora eu vou criar outra herança chamada chefe. No nosso exemplo seria o Bowser. Class chefe, ela também vai herdar personagem, né? Então vocês entenderam essa ideia de herança, né? Tanto o herói quanto o chefe, ele tem vida, se movimenta no eixo X e Y, se move e pula. E vamos supor que para esse chefe eu quero passar um parâmetro novo, né? Por exemplo, especial, né? Quando chega em 100, a maioria dos chefes salta especial. Só que aí a nossa classe personagem, se você for ver aqui, ela não tem esse parâmetro especial, né? Ela só tem vida X e Y. Então como que a gente faria para adicionar esse especial para essa classe herdada aqui, que é chefe? Então a gente vai ter que repetir aquilo, def, underline, underline, init, underline, underline, self, aí vai colocar igualzinho tá aqui, vida, x, y, e agora a gente coloca o que a gente quer acrescentar, no caso especial, o parâmetro que a gente quer acrescentar. Aí aqui você vai aprender o super para não ter que repetir código. Como que a gente usa? Escreve super, abre parênteses, ponto, underline, underline, init, underline, underline, abre parênteses e passa os parâmetros da classe pai, né? Que é vida, x e y.
Aí agora a gente só precisa escrever o parâmetro novo, né, que é self.especial igual especial. Aqui a gente não precisou escrever de novo, né? Esse self.vida igual a vida, self.x igual a x. Com esse super aqui, a gente reaproveita. Aí você pergunta, mas dá um trabalhão para escrever esse super, né? Era melhor só escrever de novo isso aqui. Mas aí você pensa que uma classe pode ter, né, uns 20 parâmetros aí. Você vai ficar escrevendo aqui de novo, né? Self.vida igual a vida, escrever 20 vezes aí não dá certo. Então eu vou escrever um método que só o chefe tem. Então def soltar underline especial. Aí aqui, self, dois pontos, print o chefe soltou especial. Aí aqui a gente também coloca um cálculo, né? Então self.especial menos igual a 100, né? Supondo que a barra de especial, o máximo é 100, quando ele usa especial, né, tem que então diminuir 100, né? Até a lógica dos jogos, né? Porque imagina que se a gente não diminui nada, ele fica usando especial para sempre não dá, é roubado. Então vamos agora criar os objetos, né? Agora que a gente já tem classe pai, já tem filho. Então o primeiro objeto que eu vou criar vai ser o Mário. Eu vou escrever aqui Mário igual a... Aí eu vou colocar aqui herói. Aí a gente vai precisar passar a vida dele, né? Vou colocar a vida, por exemplo, 10, eixo X começa parado, então 0, eixo Y parado, 0. Então aqui a gente criou o nosso Mario. Então a gente pode utilizar um método, né, que só o herói tem, que a gente criou aqui, que é jogar o casco. Então Mario.jogar, underline casco, abre parênteses. Aí pronto, se eu der play aqui, aí o personagem jogou o casco, né? No caso o Mario. A gente também tem o nosso Bowser, né? Porque eu falei que a gente ia criar, que ele está na classe de chefe. Então como que a gente cria? Bowser igual a chefe, abre parênteses, coloca a vida dele, no caso eu vou colocar 10 também, ele começa parado, 0, 0, e começa com 100, né? Ele já começa com especial, roubado. Certo. O Bowser também ele tem um método único, né? Que é soltar especial. Então, se eu chamar aqui Bowser.soltar underline especial, ele também vai imprimir aqui o chefe soltou especial. Então, certo, vocês entenderam, né? Que eu utilizei herança aqui, no caso do Mario, ele é herói. Você viu que no caso do Mario eu não precisei fazer o construtor de novo, porque eu não quis adicionar nenhum parâmetro novo, né? O Mario não tem especial, então eu só chamei aqui o personagem entre parênteses e já coloquei um método único dele, que é jogar o casco. Agora o Bowser, como a gente quis adicionar esse parâmetro especial, a gente tem que fazer o construtor de novo, utilizar o super para economizar, ficar escrevendo self.vida, x, e colocou aqui, né, self.especial igual especial. Essa foi uma lógica aí bem legal aí que eu trouxe para vocês entenderem herança, porque é assim que a gente faz em jogos, né, que a indústria faz. Tem a classe personagem e também vai ter as classes herdadas disso, né, que vai ser os inimigos comuns, também vai ter o chefe. Pessoal, se inscreve, deixa like, eu vou continuar trazendo esse conteúdo gratuito de qualidade de graça.